a multidão. Fecha os teus olhos, sentado mesmo como você está. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Que o Senhor traga clareza ao nosso entendimento. Fala em cada coração. Que essa palavra venha a ser lançada como uma flecha no coração de cada um nessa manhã. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu preciso da sua atenção, irmãos, para a gente mergulhar em um dos textos bíblicos mais bonitos da Bíblia Sagrada, que na verdade são duas histórias dentro de uma. Jesus, ele vai fazer no seu ministério, ele vai fazer 35 milagres. 35 milagres. Os 35 milagres que Jesus vai fazer, 23 milagres é sobre cura. 6 milagres demonstrando o poder dele sobre a natureza. E 3 milagres, somente 3 milagres explícito na Bíblia, Jesus vai fazer sobre a ressuscitação, ressuscitamento, ou trazer a vida de novo para alguém. E um desses milagres é esse aqui, da filha de Jairo. Se você olhar com calma depois na sua casa, o capítulo 8 e o verso 40, você vai perceber que existe duas histórias entrelaçadas uma na outra. O texto, Lucas, ele vem contando a história de Jesus, de um homem. Aí daqui a pouco Lucas já muda o cenário, e ele vem falando de uma mulher. Ele vem falando de Jairo, que era um homem, que era um chefe da sinagoga. E vem falando depois, do nada ele muda a história e já entra numa mulher que tinha um problema de fluxo sanguíneo, hemorragia, que já tinha mais de 12 anos. O bom de você ler essa história no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele era médico. Então você vai perceber que o diagnóstico de Lucas é um diagnóstico mais voltado numa linguagem da medicina. Na época de Jesus havia um homem chamado Teófilo. E Teófilo era um homem muito rico. Ele vai pagar para Lucas descrever com os detalhes sobre os milagres de Jesus. Por isso que você vai perceber que em alguns momentos Lucas vai dar detalhes mais importantes do que Marcos. Lucas vai dar detalhes mais importantes que Mateus. Porque Teófilo está dizendo para Lucas: eu quero que você descreve tudo com cuidado, com carinho, para a gente passar isso depois. O que está acontecendo? O que aconteceu com Jesus? O primeiro cenário começa dentro de uma cidade. A cidade chama Cafarnaum. Cafarnaum tinha uma sinagoga. A sinagoga é como se fosse uma igreja. A sinagoga que nós temos aqui nos Estados Unidos, dos judeus. Cafarnaum tinha uma sinagoga, uma grande sinagoga. Ela só perdia para uma sinagoga maior, que era a sinagoga de Jerusalém. Quando Jairo, ele é chefe dessa sinagoga, ele é o líder dessa sinagoga. Para ser líder da sinagoga, precisava entender os 613 preceitos legal e moral da linguagem judaica para a época. O homem tinha que ser estudado, o homem tinha que ser ele tinha que conhecer as leis, ele tinha que conhecer tudo sobre os costumes judaicos da época. E Jairo é um desses homens. Então é um daqueles homens que ele está lutando contra Jesus, porque o sistema da época era o romano. Jesus começa a fazer os milagres e ele vem confrontando o sistema da época, o império da época, que era o romano. Ele vem confrontando as pessoas da época, porque ninguém estava entendendo quem era aquele homem que fazia milagres, quem era aquele homem que fazia tantas coisas que eles não entendiam naquela época. Essa sinagoga que nós acabamos de ler aqui, do texto lido, ou melhor, que está dentro do texto, era uma sinagoga que tinha três divisões dentro dela. A primeira divisão dentro dela era para os homens, a segunda divisão era para as mulheres,
E a terceira divisão dentro dessa sinagoga era para os gentios. Ficava dentro da sinagoga uma espécie de um altar, um púlpito. Algumas cadeiras ficavam atrás dessa espécie de altar. Próximo desse altar tinha um caixote. Vou falar um caixote para ficar mais fácil para você entender. E dentro desse caixote é que estavam alguns pergaminhos. Alguns pergaminhos de alguns livros do Antigo Testamento, de alguns profetas do Antigo Testamento, como o profeta Isaías, profeta Obadias, os pergaminhos enrolados lá dentro, profeta Sofonias, profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Então, o normal era a pessoa, eles davam oportunidade, chegava no sábado, e o chefe da sinagoga dizia: hoje nós vamos dar a palavra para o irmão, para o nosso irmão. E eles olhavam e diziam assim: hoje quem vai dar a palavra é o irmão Anthony, vai dar a palavra. O Anthony tinha que vir, ele pegava aqui um rolo, ele ia até no altar, ele abria o rolo e ele falava do rolo. Ele lia o rolo. Dá um pouquinho mais desse aqui, se tiver como. Ele lia o rolo. Até 12 anos de idade, ou melhor, acima dos 12 anos de idade, a pessoa lia o rolo. Para explicar o rolo, só poderia ter 30 anos acima. Por isso que o ministério de Jesus começa com 30. Não era legal pela lei da época qualquer pessoa abaixo de 30 anos pregar na sinagoga. Só podia fazer a leitura. Então, como que começa a guerra com Jesus, a briga com Jesus nesse cenário? Porque Jesus, um dia, é um sábado, ele está dentro da sinagoga, ele foi para a sinagoga, chega lá dentro, o filho da irmã Maria está aqui, que bênção, está ali, o nome dele é Jesus, a sinagoga está cheia, era um sábado, e agora eles pegam e chamam Jesus para fazer a leitura. E quando chamam Jesus para fazer a leitura desse texto, vai acontecer uma revolução. Vai acontecer uma revolução porque Jesus vem, ele pega o rolo, ou entrega o rolo para ele, ou ele pega o rolo ali, o que fica mais fácil, e ele vem até o meio da sinagoga e ele abre o rolo. Quando ele abre, vai dar no rolo do profeta Isaías, que para nós seria o capítulo 61. E Jesus começa a descrever o capítulo 61, ele vai dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Jesus vai lendo, ele continua dizendo: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração. E ele vai lendo, e todo mundo na sinagoga olhando para Jesus, aquele jovem. E ele continua lendo: e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O normal era ler. Só que naquele dia, Jesus, ele fecha o rolo, ele guarda o rolo, ele senta na cadeira, e não podia sentar na cadeira, e quando ele senta na cadeira, ele vai falar uma coisa que vai começar a perseguição no ministério dele. Ele vai dizer: hoje cumpre-se essa profecia, hoje dá início a esse texto lido. E Jesus vai dizendo para eles que o que ele estava lendo não era sobre alguém que iria vir, o que ele estava lendo era sobre ele. Quando ele fala aquilo, todo mundo assusta, fala: para aí, ele é o Messias? Quando ele sai da sinagoga, o cochicho, a fofoca, o fala-fala foi terrível. Todo mundo falando: o filho da irmã Maria foi na sinagoga e falou que ele é o Messias. Falou que hoje está cumprindo o que o nosso profeta Isaías disse sobre o que viria o Messias, que ia pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse homem chamado Jesus, se você ler com calma Lucas capítulo 4, depois, não precisa colocar agora, você vai ver a perseguição que tem em cima de Jesus. Só que aí o tempo passa, os dias passam. Jesus começa a fazer o ministério dele, começa a andar para lá, vai andando para cá. Jesus cura um aqui, Jesus cura outro ali. E nesse inteirinho de tempo, a filha desse chefe da sinagoga, a filha desse homem chamado Jairo, a filha uma espécie de pastor da sinagoga, ela passa mal.
ela fica doente. E Lucas, ele é tão detalhista, porque ele vai dar detalhes da idade. Aqui no texto, você leu comigo, Lucas não está dizendo que ela tinha 12 anos. Lucas vai dizer que ela tinha quase 12 anos. Mas o que diferencia o quase para o 12? Muita coisa. Por isso que a gente tem que entender a cultura e a Bíblia. Porque para os judeus, de 0 a 12 anos é a idade de inocência, de criança. De 12 a 30 é a idade de mancebo. De 30 a 70 já é considerado um homem adulto. E de 70 acima é considerado um ancião da sinagoga, o sábio da sinagoga. Por que ela não tem 12? Lucas fala que ela tem quase 12. Nós vamos entender isso no decorrer do texto. Porque ela tem quase 12. Então ela está na casa dela. Ninguém acha enfermidade, ninguém acha o problema dela aqui. Ela está nesse cenário aqui. Do nada, Lucas muda a história. Aí Lucas para de falar de Jairo e da filha, e Lucas vem para outra história, mas na mesma sequência lógica. Só que tem um detalhe: enquanto a filha de Jairo está doente aqui, ninguém acha cura. Toma remédio e não cura. Toma injeção. Os remédios da época, né? Nada curava ela. Aí Jairo tem uma ideia, e a ideia de Jairo: se aquele homem que foi lá na sinagoga, aquele homem que foi na sinagoga aquele dia e falou que era Jesus, se aquele homem é verdadeiramente Jesus, que cura, eu vou atrás dele. Se esse homem cura, eu vou procurar saber se ele tem cura agora. E o texto vai dizer para nós que Jairo chega até perto de Jesus, e Jesus está andando com a multidão. Jairo chega perto de Jesus, e o texto vai dizer que Jairo grita, e Jesus não para. Jairo prostra, e Jesus não para. Jairo está clamando pela cura da filha, e Jesus não para. Vamos tentar entender isso aqui. Mas por que Jairo vai atrás de Jesus se ele era um homem sábio da sinagoga? Bíblia de novo. Provavelmente Jairo, em algum momento da vida, lendo a Torá, lendo os costumes, entendendo da cultura, ele deve ter lido um dia na casa dele, deve ter lido Isaías 53. Porque Isaías 53, o texto bíblico vem dizendo que e ele levou sobre si as nossas enfermidades, que ele levou sobre si as nossas dores. Então Jairo deve estar pensando: se aquele homem que foi na sinagoga verdadeiramente for Jesus de Nazaré, ele vai levar sobre ele as dores da minha filha, ele vai levar sobre ele os traumas da minha filha, a doença da minha filha. Entendendo disso, ele vai atrás de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus nada. Jairo grita, Jesus nada. Jairo prostra, Jesus nada. Primeira aplicação do texto para nós aqui. Porque aí Jairo fica gritando, chorando, clamando, prostrando, e Jesus não para. Aí Jesus vem e para uma mulher, e não parou para Jairo. Essa mulher aqui é uma mulher que ela tem 12 anos que está sofrendo de uma hemorragia, 12 anos de fluxo sanguíneo, 12 anos que ela vendeu tudo que tinha para ser curada e não foi, 12 anos que ela está buscando a cura e não acha, 12 anos que ela está procurando a resposta e ela não acha. Essa mulher vem. Isso aqui é tão forte, porque, gente, a Bíblia não dá ponto sem nó. O texto bíblico, se você ler Lucas com calma depois, essa história ela é muito linda, porque a história ela vem falando para nós que essa mulher ela está dentro de um arraial. Levítico capítulo 15 não permitia que uma mulher doente como essa ficasse no meio dos bons. Tinha que ficar isolada, tinha que ficar separada, não podia ficar junto com as pessoas boas por conta do sangramento. Então existia a lei de Levítico que não poderia, ela está isolada. Mas alguém falou para ela assim: ó, está passando um homem dentro da cidade, e aonde esse homem passa ele cura, aonde esse homem passa ele transforma, aonde esse homem passa ele renova. Em outras palavras, está dizendo para essa mulher:
Aonde esse homem passa, o casamento é mudado, a alegria volta, a paz restabelece, as coisas voltam ao lugar, a situação ela muda por completo. Aonde Jesus passa, a coisa modifica. Ela ouve isso. Quando ela ouve isso, olha o que ela vai dizer, está na Bíblia. Ela vai dizer assim, ó: se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Ela está dizendo para nós: o meu propósito é maior do que o meu problema. Ela está dizendo: a minha vontade tem que ser maior do que a minha necessidade. Ela está dizendo: as minhas dificuldades não podem ser maior do que a minha vontade de fazer Deus acontecer na minha vida. Por isso que você está aqui nessa manhã. Jesus está dizendo para você: você pode ter problema, mas o seu problema perto de Cristo é fichinha. O seu problema perto de Cristo é nada. O seu problema perto do Senhor transforma. O que você não pode é ficar dizendo: esse problema vai me matar, esse problema vai acabar comigo, esse negócio eu não estou aguentando, essa situação eu não estou aguentando. Jesus está dizendo para você nessa manhã, e eu quero liberar a primeira palavra para a sua vida: Jesus vai passar na tua casa, Jesus vai passar na tua vida, Jesus vai passar nesse problema. Prepara para testemunhar o que Jesus vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Aí Jairo chama. A segunda aplicação, a gente aprende aqui: Jairo tem dinheiro, Jairo é doutor, Jairo é grande, Jairo é famoso, Jairo é o senhor da sinagoga. Ele chama Jesus e está dizendo: minha filha vai morrer, eu preciso de ajuda, me ajuda, Jesus. Jesus não para. Jesus para a mulher, mas não para Jairo. Segunda aplicação: sempre vai ter alguém com um problema maior do que o seu. Jairo está pensando: o meu problema é muito grande. É porque não conhecia a mulher. Porque quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher já está sofrendo. Quando a filha de Jairo nasceu, que eles estão celebrando, nasceu a menina, a mulher está procurando cura. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher já está doente. O texto está ensinando para nós: sempre vai ter alguém com problema maior do que o teu. Ah, eu não vou para a igreja hoje que eu estou muito cansado. Tem gente que não tem perna, está morando debaixo de uma ponte, daria tudo para estar na igreja. Ah, não, eu não consigo porque tá difícil demais. Tem gente que está numa cama de um hospital e o médico deu 40 dias de vida para ele, daria tudo para ter a prova que você tem e não tem. Sempre vai ter alguém com um propósito maior do que o meu e do que o seu. Só não tem a oportunidade. Jairo está ensinando para nós: não pense que o mundo tem que girar ao teu redor por causa do teu problema. Se você focar na solução, Cristo traz essa resposta. Porque sempre vai ter do seu lado alguém com problema maior do que o teu. Pastor, mas ninguém me vê. Ninguém meu trabalho, meu dia a dia, minha família, minha mãe, meu pai. Tem gente que nem mãe tem, nem pai tem, nem trabalho tem, nem família tem direito. Você está olhando para ele, está com a mão levantada dando glória e aleluia. Jairo está ensinando para nós: aprenda a dar graças por aquilo que você tem. Dando graça pelo pouco que você tem, Deus te coloca no muito que você ainda não tem. Aprenda a dar graças na baixa. Está na luta, aprenda a dar graças. Está difícil, aprenda a dar graças. Está complicado, aprenda a dar graças. A murmuração trava o milagre. A murmuração fecha portas. A murmuração afasta você de Deus. Quando você murmura, os céus fecham. Mas quando você adora, os céus vêm na terra. Enquanto você está adorando no meio da crise, você está confundindo invejosos, está confundindo inimigo, está reforçando a sua fé e está dizendo: é fase, é tempo, é processo. Daqui a pouco passa e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Será que você pode dar um glória de vitória nessa manhã em nome de Jesus? Oh glória! Jairo fica, essa mulher está aqui. Aí a mulher, ela está dizendo: eu vou tocar na orla do manto. E ela vem escondida, joga
ela joga o negócio por cima da cabeça e ela vem, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. A multidão atrás de Jesus, aquele tanto de gente atrás de Jesus, ela vem, dá licença, dá licença. Quando ela chega perto de Jesus, ela chega na orla do manto, ela não faz isso. Ela não chega pedindo: Jesus, o senhor poderia marcar uma agenda comigo? Eu quero uma entrevista com o senhor. Jesus, o senhor pode fazer um gabinete comigo? Não, ela está dando uma aula para nós. Ela chega perto de Jesus. Quando Jesus está andando, o povo está apertando, todo mundo em volta de Jesus. Ela faz isso, ela se dobra, ela se quebranta e ela toca na orla do manto. Quando ela toca na orla do manto, ela é curada. A Bíblia fala que ela é curada. Ela levanta, já renovada, já saúde, e ela está indo embora. E ela está dizendo: fui curada. Meu Deus, que homem é esse? Eu estou melhor. Jesus para a multidão na hora. Jesus para, o povo empurrando Jesus, aquela coisa. Jesus, opa, para. Que isso, Jesus? Vamos embora. Olha o que Jesus vai dizer: quem me tocou? Pedro era o mais afoito, era o explosivo. Imagina o Pedro já metendo a mão na espada. Como é que é, Jesus? Como é que é o negócio? Quem te tocou? Como assim, Jesus? Jesus dizendo: calma, Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro: mas Jesus, mas é claro que alguém te tocou. Tanto de gente do lado do Senhor. Jesus está parando e está dizendo: eu senti que de mim saiu virtude. A mulher está indo embora. Jesus, já sabendo, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele vê passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Ele não está no nosso tempo, ele é fora do nosso tempo, porque ele é o tempo. Jesus para e ele precisa dar uma aula para todo mundo que está ali. Quando ele está dando a aula para todo mundo, Jesus está ali, o povo: vamos embora, Jesus, bora. Jesus: não, eu preciso resolver alguma coisa aqui. E Jesus começa a chamar: quem me tocou? Ninguém fala nada. Jesus: alguém me tocou. Ninguém fala nada. Aí Jesus muda a linguagem, porque ele usa 3 linguagens: quem, alguém e filha. Quem era você quando você chegou na igreja? Quem é ele? Quem não define nada, gente. Quem é um artigo indefinido. Quem é? Quem é ela? Quem é ele? Quem que está pensando que é? Quem não define nada até chegar perto de Jesus. Quando chega perto de Jesus, não é quem, é alguém. Jesus fala: alguém me tocou. Alguém já define quem é ela. Ela é aquela mulher que encontrou Jesus, está indo na Shalom. Deus está renovando ele, Deus está renovando ele. O negócio também é. Aí quando chega mais perto de Jesus, já não é quem, não é ninguém. Aí entra para a paternidade do céu na terra. Já é filha. Já entra, oh meu Deus do céu, já entra no formato de pai, de filha. Pai, de filha. Jesus está dizendo: filha. Ou ele está usando a linguagem para a época, todo mundo olhando para Jesus. Que é isso, Jesus? E ele aparece. Por que Jesus está pedindo para essa mulher aparecer? Porque ele é especialista em trazer honra para quem viveu tempos de crise. Jesus sabia que essa mulher tinha vivido 12 anos. Todo mundo olhava para ela e dizia: não vai dar nada, vai morrer, isso aí não vai virar nada. Vendeu sofá, vendeu cama, vendeu tudo que tinha, não tem mais dinheiro, vai morrer na míngua, vai morrer dentro da tenda, isolada, como a lei de Levítico. Não vai virar nada, essa mulher não vai chegar a lugar nenhum. Jesus sabia que ela era menosprezada pela época, que a cultura da época não apoiava, que as leis da época não tinham amparo legal para ela. Jesus, sabendo de tudo, o que ele está fazendo? Hoje é o dia da honra dessa mulher no meio de todo mundo. Hoje é o dia de todo mundo ver o que ela passou e o que ela vai viver. Jesus está olhando e está dizendo: filha, cadê você? Eu imagino essa mulher triste, mas alegre, meio redundante isso, mas ela com vergonha, mas alegre. E ela está dizendo: Jesus, eu estou aqui. Todo mundo olha para ela. Jesus está dizendo: filha, a tua fé te salvou. Peraí, mas está uma coisa errada. Ela não foi buscar salvação, ela foi buscar cura. Ela estava doente. Ela não está dizendo: eu preciso ser salva, esse é sangramento. Não, ela disse: eu preciso ser curada. Jesus está olhando para ela e está dizendo: filha, a tua fé te salvou. O povo: como é que é, Jesus? Esse negócio aí, a partir de hoje ela não é mais quem nem alguém, agora ela é filha. A tua fé te salvou. Pastor, o que isso tem a ver com nós? Tudo.
Talvez você está aqui nessa manhã e você vem na igreja, você vai em alguma igreja, você nasceu no conceito religioso, numa ambiência religiosa, você canta os hinos, você conhece da Bíblia, talvez você tenha até uns 15 versículos decorados. Quando vem a luta você já sabe, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quando vem a crise você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você decora, mas você não tem o entendimento. Talvez você está aqui nessa manhã, mas não decidiu sua vida ainda. Você precisa decidir sua vida entre ser um seguidor que acompanha Jesus ou alguém que quer mais proximidade e intimidade para tocar na orla do manto. Quanto mais perto eu toco na orla do manto de Jesus, mais prova o quanto eu preciso dele, a intimidade que eu preciso ter com ele. Pastor, mas a minha mãe é crente. E você não é? Filho de crente não é neto de Deus. Pastor, mas eu vou na igreja. Não, ir na igreja não te faz ser crente. Como você ficar numa vaga de um carro ali fora não te faz ser um carro. Nós precisamos tomar nossas decisões. O maior milagre que tem na vida do ser humano não é você vir no culto de domingo, cantar uns hinos, se alegrar. O maior milagre que tem na vida do ser humano é você, a Bíblia está dizendo isso, é levantar sua mão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele é o que na sua vida? Salvador ou Senhor? Se ele for Salvador e não for Senhor, é como você fosse em São Paulo, no Mercadão de São Paulo. Um dia eu fui no mercado de São Paulo e eu pedi um pão com mortadela, com presunto, e eu achei que era igual Goiânia, que colocava 3 fatias e um queijo. Meu irmão, acho que o cara colocou quase 1 quilo de mortadela ali dentro. Eu falei, não é só para mim. Eu falei, mas aqui é só um mesmo. Eu comi aquele pão, estava tão gostoso, diferente. Agora imagina você comer um pão sem o recheio que você gosta. É mais ou menos isso. Você tem o que você gosta nas mãos, mas está faltando parte do recheio ainda para a sua vida. Talvez o que você precisa hoje é olhar para dentro de si, no baú da sua vida, no porão da sua alma, e parar de querer enganar você mesmo. Talvez eu estou falando aqui para filho de crente que não aceitou Jesus. Você que chegou na América, você que já está na América, mas ainda não decidiu, não renovou sua aliança. Você precisa decidir em Cristo. E como que eu faço isso? Você só precisa crer no Senhor, estar num ambiente que fala sobre isso, acreditar na palavra, levantar a mão e abrir a boca. O evangelho pregado hoje por aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é o evangelho do danoninho. Me dá danoninho, aquele eu quero. Cuidado com esse evangelho do dá. O evangelho que salva é o evangelho da cruz. O evangelho que gera transformação é o que você reconhece Jesus como Senhor da tua vida. Em nenhum momento você vai ver Jesus oferecendo para mim carro novo. Em nenhum momento você vai ver Jesus oferecendo green card. Em nenhum momento Jesus vai estar oferecendo cidadania. Evangelho não é título de capitalização. Evangelho não é trevo de 7 folhas. Evangelho não é raspadinha do céu. Evangelho não é aquilo que eu quero para Deus fazer a minha vontade na terra. Não, evangelho é confronto. Evangelho é matar todos os dias o velho homem que está aqui dentro para viver uma nova vida com Cristo. Evangelho, Jesus disse, aquele que quiser, tome a tua cruz e siga-me. Evangelho é decisão, mas evangelho é movimento. Evangelho é você saber aonde você está e para onde você vai. Não adianta nós criarmos um ambiente gostoso, não adianta criarmos aqui o telão, a luz, a maquininha de fumaça, colocar comida na saída, se o evangelho não te transforma. Viveremos apenas oferecendo o cardápio para você vir num ambiente gostoso. Não é sobre isso. O Espírito Santo está dizendo ao teu coração nessa manhã, o que eu tenho para você vai muito mais do que isso. O que eu tenho para você é muito mais do que você imagina. O que os seus olhos não viram, o que a sua mente nem imaginou, aquilo que você nunca pisou, é coisa que Deus tem preparado para você. Essa manhã, Jesus não quer te dar apenas, te ajudar a pagar o boleto da semana. Jesus não quer te ajudar a resolver o problema da quarta-feira. Jesus quer dizer para você, está dizendo para ti, eu quero te dar paz na tua alma, eu
quero te dar alegria no teu íntimo. Eu quero fazer você dormir em paz, voltar a dormir, voltar a ter sossego. Mas quem vai fazer isso, pastor? O Lexotan? Não. O Gardenal? Não. Tegretol? Não. Quem vai fazer isso, pastor? O Dramin? Não, nada disso. Só uma pessoa pode fazer isso, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Essa manhã Jesus está dizendo: eu sou o remédio que você precisa, eu sou a água da sua sede, eu sou o pão do seu alimento, eu sou a chave da sua porta, eu sou a resposta da sua dúvida. Eu sou o que você precisa no tempo da sua dificuldade. Ele é o Senhor. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Levanta a sua mão para o céu comigo. Diga comigo: Senhor, Ele é. Diga: Senhor, Ele é o que você precisa em todo tempo, em toda hora. Essa palavra é para você mesmo. Isso. A mulher toca em Jesus, ele para e ele pergunta: filha, ele fala: filha, a tua fé te salvou. A mulher é curada, ela se torna uma seguidora de Jesus. E aqui eu vou fazer um adendo dentro da mensagem. E eu quero recomendar você, se você não assistiu, assista. Eu mais a minha esposa estamos assistindo, estamos na 2ª temporada. Estou apaixonado na série chamada Chosen. O Chosen, assista se você não assistiu. É o mais próximo dos 4 evangelhos. O Chosen é a junção de Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida de Jesus passa pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, como a gente já conhece a Bíblia, a gente, no caso eu sou pregador, eu vou vendo a cena, aí eu já fico imaginando: agora ele vai fazer isso. Aí ele pega e faz. Eu falo: meu Deus, parece que é a primeira vez que eu estou vendo, igual menino. Eu falo: Jesus, esse dia eu estava chorando com a minha esposa, assistindo um negócio, tomando chocolate quente com ela e chorando. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa. Por quê, pastor? Porque você vai perceber o lido na Bíblia, vendo, e vai trazer uma proximidade mais ainda dos evangelhos, do confronto. Você vai ver, por exemplo, é só um spoiler, quando você vai ver o que está na Bíblia e o que está no filme, Jesus está passando no meio de um vilaredo, e tem isso em Mateus mesmo. Jesus está passando, ele olha para Levi, que era cobrador de impostos, rejeitado pelos judeus, porque ele era um publicano. O que é a palavra publicano? É um judeu traidor que foi trabalhar para Roma. Então os judeus traidores, como Roma não falava o idioma dos judeus na época, ou hebraico ou aramaico, alguns falavam o aramaico, mas mais o hebraico. Então, como eles não falavam, os judeus traidores chegavam em Roma e diziam: eu sou judeu, mas eu quero trabalhar para vocês. Eles pegavam os judeus e colocavam na porta das entradas da cidade. É tão verdade que Cafarnaum, lembrei agora, Cafarnaum, você vai ver que tinha um posto de alfândega do Império Romano de cobrar impostos. E quem que estava ali? Um judeu traidor. Então, essa ideia, você vai perceber que Jesus olha para Levi, que depois se torna Mateus, Levi, Mateus. Jesus não vai oferecer nada para ele. Jesus vai falar assim: ô Levi, cobrador de imposto, vem comigo que eu vou te dar uma casa na beira da praia. Vem comigo que eu vou te dar. O que você está querendo? Pode pedir que hoje é a promoção do céu, combo do céu. O que você quer? Jesus não faz isso. Jesus olha para ele, dá uma paradinha e fala: segue-me. Como é que é? Segue-me. Ele está lá cobrando imposto, ele arranca a bolsinha dele, uma graça pega ele deixa ali e ele vai seguindo Jesus. Pedro um dia está dentro de um barco. Aí Pedro fala assim: quem é que está aí? Aí Jesus: sou eu, Pedro. Se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. A pergunta que o homem faz para Jesus. Jesus fala: vem, só faz isso. É o Senhor mesmo? É. Aí Pedro: gente, eu vou ali e já volto. Pô, você está doido? Está de noite, você vai morrer. Não, ele está falando que é Jesus, vamos ver se é ele mesmo. Quando ele está saindo, Pedro vai andando em cima das águas, igual eu e você de vez em quando. Aí no meio do caminho, o medo e a fé. O medo e a fé. E o que prevalece em você te deixa em pé. Aí o medo de Pedro, a fé de Pedro. E Pedro está andando. E a fé. Pedro olha para o lado, não tem chão. Olha para baixo, não tem chão. Olha para cima, aquela neblina. Aí a fé de Pedro. E o medo vai subindo.
Quando o medo vai subindo, Pedro vai afundando, Pedro vai afundando, Pedro vai afundando. Quando Pedro está afundando, Jesus vem andando sobre as águas e pega ele pela mão. Pedro. Depois que Jesus pega ele, Pedro, nossa, achei que eu ia morrer. Jesus olha para ele e fala: homem de pouca fé, eu estou aqui. É eu e você às vezes. Às vezes a gente fica tão com medo no meio das crises. Jesus está dizendo: para, não deixa o seu medo dominar a sua fé. O que é fé? Ter fé é ver o que ninguém está vendo, é ir aonde ninguém vai, é enxergar o milagre pelo lado de lá. Fé é você olhar no mar vermelho, está fechado, mas vai abrir. Isso é ter fé. Fé é você olhar para Golias e falar assim: o que você está pensando que você é? Ah, eu sou Golias gigante. Você não é nada não, você só é mais um que eu vou derrubar. Ah, pastor, mas Golias era grande, Davi era pequeno. Olha a visão de Davi, de um homem que tem fé. Davi está dizendo: quanto maior for o gigante, mais fácil eu acertar essa pedra. Meu amigo, quanto maior o alvo, mais fácil eu pegar ele. Se é uma pessoa natural, está dizendo: é muito grande, vai me matar. Davi está dizendo: é muito grande, eu não vou errar. Dependendo da tua visão, a tua fé te fortalece no meio das crises. Por isso que você tem que olhar para o gigante e falar como Davi: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Vou falar isso aqui: para de ficar validando seu problema, para de ficar impulsionando seu problema. Ah, meu casamento, minha família, o dinheiro. Para de ficar validando o seu problema. Começa a mudar a visão, começa a dizer: Deus já me dá vitória, esse problema vai ser resolvido. Deus já me dá graça, Deus vai pegar esse marido, Deus vai pegar essa mulher, Deus vai pegar esses meninos, esse negócio vai mudar. Começa a mudar a visão no meio da crise. Por quê? Porque eu estou com Jesus. Vamos ganhar tempo. E aí, Jesus, ele cura a mulher começa a andar com Jesus, porque você tem que saber se você é seguidor, se você é simpatizante ou se você é discípulo. O seguidor, onde Jesus vai, eu estou atrás. Aí igual Pedro, ele começou como seguidor, não começou como discípulo. Ah, Pedro era discípulo. Não, a transformação de Pedro mesmo vem depois, porque Pedro é seguidor. Na primeira crise, alguém fala assim, quando Jesus está sendo levado, alguém olha para Pedro e fala assim: eu acho que eu já vi você com ele. Pedro: eu? Não, eu não. Aí Pedro está andando no pátio da casa do sumo sacerdote. Uma mulher passa e fala assim: a sua voz parece com a voz deles. Pedro: minha voz não, minha voz é diferente. Eu nunca vi esse homem. Lucas vai dizer que Jesus está olhando de longe. O olhar de Jesus quebra Pedro. Jesus olha para Pedro, e quando Pedro nega 3 vezes Jesus, toca a buzina do galo. O semblante de Pedro cai, a tristeza pega Pedro, porque Jesus já havia dito para ele: antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar. Pedro: eu não te nego nunca. Se for possível, eu vou contigo até a cruz. Olha esse homem dizendo isso. Quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele. O olhar de Jesus quebra Pedro. Isso aqui é uma outra mensagem, não dá tempo, mas só para entender esse raciocínio bíblico. É tão verdade que quando Jesus ressuscita, quando alguns dos discípulos chegam na tumba onde estava Jesus, que a pedra foi removida, Jesus não está lá, sai aquela correria. Depois Jesus aparece para eles. Jesus vai falar assim: vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Por que Jesus mandou chamar Pedro diferente dos discípulos? Porque Jesus sabia que precisava curar Pedro. Jesus sabia que estava ainda doente por ter negado Jesus. Jesus sabe das suas dores. Jesus sabe das nossas debilidades. Sabe quando você acorda de manhã e fala: será que Jesus me ama? Ele está falando: deixa de ser bobo, é claro que eu te amo. Você é meu filhinho, querido menininho bonitinho de papai. Estou contigo. É porque a gente quer que Jesus fique falando o tempo todo, que Deus fica falando. O nosso formato, a gente quer que Deus fala no domingo, aí Deus revalida na segunda, aí Deus fala na terça. Não, para Jesus, Deus não é papagaio não, gente. A palavra de Deus é uma só, acabou. A promessa dele, meu irmão, não cai de pé. É você confiar. Jesus, ele cura a mulher começa a andar com Jesus. Aí Lucas volta para Jairo. Quando Lucas volta para Jairo, depois você lê com calma na sua casa, fala assim: que loucura. E começa com Jairo, entra a mulher do fluxo de sangue, e aí cura, e agora volta para Jairo. Aí Jesus está dizendo: Jairo, onde foi que nós paramos mesmo? Jairo: Jesus, eu estou com uma filha de quase 12.
quase 12, 11 alguma coisa. E a mulher já tinha 12. Jesus, ele vai perguntar para Jairo: aonde que está sua filha? Enquanto Jesus está falando com Jairo aqui, Jairo falando com Jesus, minha filha está lá em casa. Ela está doente, eu nem sei se ela está com vida. Nessa hora a Bíblia fala que vem os fofoqueiros, as carpideiras. As mulheres ganhavam dinheiro para chorar de mentira, lágrimas de crocodilo. Ela chega perto de Jesus e está dizendo: Jairo, sua filha morreu, já era. Deixa esse negócio de lá, faz o chazinho de erva cidreira, compra a bolachinha cream cracker, faz o velório lá, leva todo mundo, sua filha já morreu. Jesus está dizendo: Jairo, me leva na sua casa. Mas já morreu. Jairo, vamos lá. Às vezes a gente, isso aqui é, meu irmão, pega isso aqui, quente. Às vezes nós precisamos calar algumas vozes que nos acompanham aqui. Tem muitas pessoas que o sonho deles já morreram. E eles chegam para você que está passando uma situação e está dizendo: larga a mão disso, vai embora, larga dessa mulher, tem tanta mulher por aí, tanto homem por aí, sai da igreja. Ah, rapaz, só um copinho de bebida, bora tomar uma, vamos dar uma cheiradinha, vamos dar um tragadinho. O que tem de gente para trazer desgraça, notícia de desgraça, não falta. Aí Jesus vai dar uma aula. Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, é o seguinte, eu vou na sua casa com você. Vai eu, Pedro, Tiago e João. Você e sua esposa, Jairo. Quando Jesus chega na casa, quem está lá dentro? Esse povo que estava falando mal que a menina tinha morrido. Aí Jesus vai dizer: tira esse povo para fora. Eu gosto desse texto aqui porque dá uma legalidade para outra coisa. Jesus fala: tira eles da sua casa, arranca eles da sua casa. Ah, mas tira esse povo da sua... Jesus está dizendo: Jairo, para de colocar dentro da sua casa gente que só chora. Para de colocar dentro da sua casa gente que só conta miséria. Para de emprestar o ambiente da sua casa para gente que só traz briga, fofoca, contenda. Para de colocar dentro da sua casa, Jairo, pessoas que ficam assistindo Brasil Urgente e Cidade Alerta só para contar quem morreu, que desgraça aconteceu, que o avião caiu, que a bala comeu. Jairo, para de andar com gente que não te edifica. Tira para fora da sua casa. Foi Jesus que disse isso, está na Bíblia. E aí a pergunta que eu faço para nós, não precisa responder, mas a pergunta é: será que você está emprestando a sua casa para quem não deveria entrar na sua casa? Será que você está abrindo a porta da sua casa para carpideiras? Gente que está entrando, que está de olho no seu filho, de olho na sua filha, de olho no seu marido, de olho na sua mulher, está de inveja. Tem gente que ele chega na sua casa, ele viu o carro novo, o carro, hoje ele já cresce, meu Deus, que carro. Ele nem fala assim: ó, parabéns. A pergunta dele: quanto foi? Porque quando você fala o valor, ele faz juízo de você, do que você está fazendo. Comprei uma taça, rapaz, que taça de cristal. Quanto foi? Ele vai fazer juízo de valor de quanto você está ganhando. Porque automaticamente vai falar: poxa, ele chegou tem pouco tempo na América, ela chegou aqui tem pouco tempo, já comprou isso, já comprou aquilo. O que ela está fazendo? Começa a querer saber. Põe para fora. Jesus está dizendo: não abre a porta da sua casa para gente que não vai ter comunhão com você. Se está te chamando para bebida e você é casado, não é boa amizade. Se está chamando para dar uma voltinha, pastor, e está falando se o homem é casado e o outro está chamando ele para ver bunda de mulher, peito de mulher, grupo pornográfico, não é amizade para você carregar na sua mesa, não é amizade para você carregar na sua casa, não é amizade para você ter comunhão. Põe para fora. Nós precisamos tomar algumas posturas na vida e a gente falar: olha, o céu é para todo mundo, mas aqui na terra tem projeto que é diferente. Uma coisa é a gente andar junto, outra coisa é a gente compartilhar propósitos. Uma coisa é eu falar onde eu vivo, onde eu estou, o que eu faço. Se você fica falando para todo mundo o que você faz, você é obrigado a dar relatório para ele toda vez que você encontra com ele.
E às vezes você está sofrendo ou passando por alguma situação porque você abriu sua boca para quem não deveria abrir. Você falou que não deveria falar. Você comentou algo que não deveria comentar. E talvez até você já sabe. Puxa vida, falei o que não deveria. Nossa, será que você vai falar aquilo na mesa de alguém? Meu Deus põe esquecimento dele. Não é Deus põe esquecimento dele, é Deus te dá sabedoria. Tem gente que é amigo, tem gente que é colega, tem gente que é companheiro, tem gente que é conhecido. Para de abrir seu coração para colega e conhecido e companheiro que não é amigo. Amigo revela o seu coração. Companheiro, conhecido, é gente mais distante. Eu vou dizer uma coisa, talvez é para você. Pega essa palavra. Deus vai te dar sabedoria nessa terra. Você não vai ser enganado por homens e mulheres nessa terra. Levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida. Deus vai tirar a tranqueira, cambalacheiro. Deus vai mexer na tua mesa, nas tuas amizades. Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Fica tranquilo, Deus está no controle da sua vida. Mistério, glória. Jesus, ele vem até a mulher, até Jairo, e entra na casa de Jairo. Vamos detalhe bíblico. Jesus toca na menina, na filha de Jairo, certo? Sim. Quando Jesus encontra o filho da viúva que morava na cidade de Naim, Jesus não toca nele, Jesus toca no esquife. Por que Jesus toca nessa menina e não toca no menino lá no outro milagre do filho da viúva da cidade de Naim? Agora vamos entender. Porque para o judeu de 0 a 12 anos, eu falei no início, é idade de inocência. E inocência atrai a santidade. De 12 a 30 já é adulto, mancebo. É tão verdade, se você olhar o próprio costume de Jesus da época, existe não é memorial, é um ato que eles fazem chamado de bar mitzvah. O bar mitzvah é a criança que vai memorizando, decorando os 613 preceitos legais segundo os costumes judaicos. E ele vai fazer uma prova com um doutor, com um mestre. E se ele passa na prova, ele é considerado um adulto a partir daquele ato, aquela situação que ele passou, chamado de bar mitzvah. A partir dos, não me fala a memória, dos 12 em diante. Jesus está ensinando para nós o seguinte: eu vou tocar na menina, porque a menina, ela é inocente. Eu vou tocar nela porque é a inocência tocando na inocência. É a santidade tocando na inocência, porque inocência gera santidade. Jesus não toca em Lázaro, porque Lázaro já era adulto e pecador. Jesus não toca no menino, no moço, dentro da viúva de Naim, porque ele já é adulto e pecador. Mas Jesus toca na menina, porque ela é inocente, e inocência atrai a santidade. Quando Jesus está tocando nela, meu Deus, quando Jesus está tocando nela, Jesus vai usar uma linguagem, Jesus vai falar, oh meu Deus, ele vai dizer Talita cumi. Ou por que está dizendo isso? Porque a menina já está quase morta. E quando você morrer, nós morrer, três coisas vai acontecer. Nós somos um ser tricotômico: alma, corpo e espírito. Quando o ser humano morre, o corpo, isso é matéria, volta para a terra. O espírito, Ruach HaKodesh, o sopro de Deus, o sopro que Deus deu das narinas do homem quando nasceu. Quando o homem morre, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus. E a alma vai para um lugar de espera, de descanso, para guardar o julgamento. Você vai ser julgado não é pelo seu corpo. No dia do juízo final não é pelo o seu espírito. Você vai ser julgado pela tua consciência. A alma vem do grego psique. Psique é a sede das emoções, é a sede do raciocínio, é a sede da inteligência, é a sede do ser humano de tomar as decisões dentro e para fora do que ele quer. Você vai ser julgado pelas suas decisões, através das suas emoções, através da sua consciência. O corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma vai esperar o dia do julgamento. Quando a menina morre, o espírito está voltando a Deus. Jesus chega na casa e toca na menina e está dizendo: volta, espírito, Talita cumi. O espírito está subindo. Eu imagino o espírito ouvindo a voz de Jesus.
O Espírito está dizendo: eu conheço essa voz. Essa voz é aquela voz lá do Gênesis que disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja água e houve água. Quando o Espírito está subindo, que Jesus chama, oh meu Deus, o Criador dá uma ordem, o Espírito volta. Quando o Espírito volta na menina, a menina vive de novo. Ela ressuscita, todo mundo tem volta sem entender o que está acontecendo. Jesus pega na mão a menina, renova, a menina senta na cama. Jairo está sem entender o que é aquilo, a mãe está sem entender, os discípulos estão vendo o milagre. Jesus pega na mão e está dizendo: dá de comer para ela, dá alimento para ela. Tem comida aí, Jairo? Tem uma bolachinha Mabel aí, tem uma traquinas aí, tem um Danone na geladeira. Dá alguma coisa para essa menina que ela está com fome. Por que Jesus mandou dar comida para ela? Finalizo aqui. Por que Jesus mandou dar comida para ela? Porque o milagre é Ele que faz, mas quem alimenta o milagre é você. O milagre é Ele, mas quem alimenta é você. Ele trouxe vida para a menina, mas Ele está dizendo: a minha parte eu fiz, agora é a tua parte, você vai alimentar o milagre. Que isso, pastor? Essa manhã o Espírito Santo está dizendo para você: eu vou fazer um milagre na sua vida, mas quem vai alimentar Ele é você. Como que você vai alimentar Ele? Fé, constância, igreja, comunhão, oração, jejum, saindo, fugindo da aparência do mal, correndo daquilo que não agrada a Deus. Jesus cura a menina. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue que está seguindo Jesus, está do lado de fora, porque ela não entrou, ela ficou na multidão. Ela está lá fora e está escutando lá dentro o povo gritando: oh glória, aleluia, oh glória a Deus. Ela deve estar pensando assim: que fez um milagre também igual fez comigo. Daqui a pouco o Jairo está abrindo a porta. Jairo está dizendo: gente, a minha filha ressuscitou. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu tenho uma mente fértil de pregador. Eu imagino o Jairo dizendo: gente, esse homem é Jesus de Nazaré. Esse homem tem o poder. Esse homem é tremendo. Esse homem é diferente. Esse homem, fica de pé comigo. Jairo está dizendo: eu sei que esse homem verdadeiramente é aquele de Isaías 53, que ele disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você tem dinheiro. Você não está aqui porque... Não, você está aqui porque Jesus te trouxe para essa terra com propósito. Há um mistério de Deus nessa terra. Há um mistério de Deus para você nessa nação. Oh glória, feche os teus olhos. Oh glória, vem comigo do louvor, isso. Feche os teus olhos, oh Espírito Santo. Eu quero orar com você, Senhor meu Deus. Renova as baterias espirituais dele e dela. Senhor meu Deus, renova as baterias espirituais dos teus filhos. Senhor meu Deus, que essa manhã o Senhor venha transbordar sobre nós da tua unção e da tua glória. Que essa manhã o Senhor faça o mover acontecer, em nome de Jesus. Diga amém. Diga aleluia. Diga eu creio em todas as coisas, em nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa manhã e precisa renovar sua aliança, recomeçar de novo, restabelecer uma nova vida com Cristo. E Jesus disse que ele olhou para a menina e disse para a moça: filha, a tua fé te salvou. Pastor, mas eu vim aqui porque eu estou orando para Jesus me dar um documento. Só isso? Eu estou orando para Jesus me dar um marido. Pede com detalhes, senão você vai pegar a tranqueira. Eu estou orando para Deus me dar uma mulher. Pede com detalhes, senão vai vir uma que não sabe nem usar um micro-ondas. Pastor, o que eu faço? Abre o teu coração para Jesus nessa manhã. Quem sabe é esse dia chamado hoje que você precisa de um milagre. Talvez você veio conhecido, alguém te trouxe. Eu quero fazer uma pergunta em 1 minuto, meu tempo já se foi.
Quem aqui quer ter esse encontro com Jesus, que está afastado, não é evangélico, ou está mais para lá do que para cá? Está dizendo, pastor, eu quero ter esse encontro com Jesus. O que eu preciso fazer? Só levantar sua mão. É só levantar sua mão e eu vou orar por você. Você que está afastado, você que ainda não é evangélico e quer renovar sua aliança hoje com Jesus. Se está aqui, eu vou te dar 1 minuto. Eu vou orar por você. Cadê você? Vou perguntar como Jesus. Cadê você? Cadê você no meio da multidão? Cadê você no meio da multidão? Porque tinha uma filha de uns 12 anos. Estava à morte, mas ela tocou na orla do manto de Jesus. 30 segundos. Preciso de um milagre. 20 segundos. Se você está aqui, rompe a multidão e levanta sua mão. Fala, Jesus, eu quero a mudança. Eu quero um novo tempo. Preciso de uma chance. 15 do segundos. teu favor. Só tu tens. Tu tens o remédio Pra minha alma. pra minha alma. Eu preciso. Preciso de um 10 segundos, minha última chamada. hoje, Senhor. Coloca a tua mão no teu coração. Trago a cicatriz de Fecha os teus alguém olhos. que Pai, eu preguei a tua tanto palavra e a tua errou, palavra ela não volta vazia. mas tentou Bem baixinho. acertar. A tua palavra não volta vazia, Jesus. Renova as baterias espirituais. Renova os corações. Decidi Traga um tempo, Pai, de honra, de paz e de alegria. não mais chorar. Em nome do Senhor Jesus. Restabeleça as coisas novamente. E que o teu nome seja glorificado. Eu te peço nessa manhã, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós cremos no teu milagre. Em nome de Jesus. Pode cantar, ainda de pé, vai adorando. Preciso. De um milagre Karine, sua mãe está aqui? hoje, Senhor. Representa sua mãe aqui. Muda minha vida. Vai descer sua mãe. Muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então Em nome de Jesus. Eu não vou. vou mais chorar. Danilo, pega na mão da sua esposa. Pega na mão dela.